Fala, gurizada medonha! Sim, crítica gratuita no ar, Marcos voltando com a última viagem de Deméter. Sim, estou usando uma cola. Não para fazer a crítica, afinal de contas, a opinião aqui, ela é espontânea. Só não é mais espontâneo quando estou gravando assim que terminei de assistir o filme. Mas bora lá, cara. A última viagem de Deméter. Qual que é a ideia do filme? Ele pega um capítulo específico lá do Drácula de Bram Stoker. O livro, não o filme. Que é uma parte que é muito legal, inclusive, que é a viagem, né, do Conde Drácula saindo lá da desgraça, lá da porra da Transilvânia, para ir para Londres e matar todo mundo. Pois bem, cara, eu até vou olhar aqui rapidamente. O que eu vou adiantar para vocês, enquanto eu estou olhando aqui, se eu pego a informação de tempo do filme? Por que a pergunta? Porque assim, ó, aqui, 1h59. Então assim, vamos arredondar, a gente tem 2 horas de filme. Como eu disse, é um capítulo, e não é o capítulo gigantesco, inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, o filme, velho, apesar do diretor ser meia boca, o elenco é legal. Aqui, ó. A princípio, o protagonista é o Conde Drácula, mas ele não aparece tanto e não aparece da forma que a gente está acostumado. Mas a gente vai ter aqui o Corey Hawkins, que é o cara, para quem assistiu The Walking Dead, vai lembrar dele como o Ethan, que teve o azar de aparecer nas piores temporadas de The Walking Dead. Mas o cara não é ruim, não. E ele também fez 24 Horas. A gente também tem o Liam Cunningham, que é o capitão do navio, né, do Deméter, e a galera vai lembrar dele de Game of Thrones, ele é o Sir Davos. Então assim, galera, o elenco não é ruim, o elenco não é o problema. Tem até a menina aqui, ó, a Olin François, acho que eu falei corretamente. Aisling Franciose, deve ser esse o nome dela. Eu não sei se eu falei correto, mas é por aí. A guria é boa, o filme tem ideias legais. O filme ele vai te remeter, na realidade, àqueles terrores mais final década de 80 barra década de 90, ou seja, usa muitos elementos de escuro, né? Tá chovendo, dá um relâmpago, aí ilumina a cena, aí tu toma um sustinho, coisa e tal. O filme, e aí aqui é uma sinopse já meio que analisativa, vamos chamar assim, vai contar a história de como que esse navio sai de lá, da Romênia, lá da Transilvânia, a caminho de Londres, né? E as coisas começam a dar errado, né? Tipo, de repente começam a sumir os animais, e aí dos animais evolui para os homens da tripulação, e aí o bagulho começa a ficar muito louco. Como eu disse, é uma visão diferente do Drácula. A gente está acostumado com o quê? Aquele Drácula sensacional que o Gary Oldman entregou no Drácula de Bram Stoker, da década de 90, e os outros Dráculas mais, digamos assim, galãs. Até mesmo o Drácula do Nicolas Cage, que a gente teve aí no filme recente, que eu esqueci o nome, mas que é divertidíssimo, vale muito a pena. Só que aqui eles vão usar, e aí quem jogou Vampiro à Máscara, né, até tem tatuagem do clã que eu fazia parte, vai lembrar assim da hora em que a pessoa está lá transformada num monstro para sobreviver melhor, né, para conseguir se manter melhor do que numa forma, aspas, humana. Então a gente vai ter mais a visão do monstro do que de fato a visão do Drácula galanzão. Isso pode incomodar algumas pessoas que estão acostumadas com essa outra imagem. Quem está acostumado com essa abordagem mais monstro e que aparece também no Drácula de Bram Stoker, se vocês forem lembrar, ele aparece como morcego, né, um morcegão, mas aparece como morcego, e aparece como lobo lá quando ele encontra a Lucy, né? Não é tão ruim assim. Eu tô batendo nessa tecla de não é tão ruim porque qual que é o grande problema do filme? Ele tá mexendo num clássico, ele tá explorando um capítulo de um livro clássico, que tem uma adaptação clássica, que é um filme clássico, que é uma obra clássica, que serviu de parâmetro e de base para muitas coisas de terror que a gente tem hoje. E aqui ele basicamente não inova em absolutamente nada, a não ser essa abordagem de mostrar o lobisomem. De mostrar o Drácula como um monstro, né? Aquela versão monstruosa dele. E não como o cara bonitão que vai lá seduzir as pessoas e coisa e tal. Mas o filme não é de todo ruim, cara. Eu acho que talvez o grande problema seja a sua duração de quase 2 horas para espremer conteúdo de um capítulo do livro, que acaba sendo não o capítulo mais interessante de todos, né? É um livro que eu já li umas 3 ou 4 vezes, e dessas 3, 4 vezes eu li em versões diferentes, né? Eu tenho uma versão bilíngue, se eu não me engano,
e uma da Dark House, que é da Dark Side Books, que é sensacional, e uma bem antiga. E realmente, assim, é um capítulo que tá, eu lembro, óbvio, mas não é marcante como são os outros, né? Tu tem uma narrativa bem desenvolvida e coisa e tal. E aqui, eu acho que o grande problema é esse, assim, porque os personagens não são ruins. Como eu disse, o elenco é legal. Só que tu tem algumas decisões estúpidas, assim, que me irritam, porque já passou da hora dos filmes de terror ter que apelar pra burrice das pessoas, dos personagens, né? Então, assim, tu tem a pessoa que sabe quem é o bagulho, tu tem a pessoa que passou por um terror terrível envolvendo o bagulho, e ninguém escuta essa única pessoa que tem as informações que talvez possa ajudar a galera. Tu tem decisões estúpidas do tipo, vamos pelo caminho mais escuro possível, onde essa criatura que mata no escuro talvez não nos encontre. Então, é uma série de péssimas decisões, é uma direção tanto quanto falha. A direção de arte é legal, a trilha sonora meio genérica, assim, mas também não chega a ser ruim. Então eu acho que é um filme que ele tem um azar de estrear uma semana depois do Talk to Me, que eu ainda acho que vai estourar, eu ainda acho que aqui no Brasil vai ter um boom desse filme. Eu acho que pela época do mês, nem todo mundo ainda está com grana para gastar no cinema, né? Mas eu acho que é um filme que deu azar. Talvez se ele estreasse na próxima semana, que aí já desceu um pouco o hype dos outros filmes que estão ali em cartaz e tudo mais, talvez ele pudesse chamar uma atenção, digamos assim, mais positiva. Nota para o filme, daria ele um 6,5. Eu acho que é um filme que vale a pena tu assistir de galera, para dar uma surtada, ou para tu assistir com alguém que tal qual tu, se tu for que nem eu, lê o livro e aí quer discutir, quer comparar o que é mostrado no filme com o que é dito no livro e como que isso foi adaptado, se foi bem, se não foi. Mas assim, não é um filme ruim, ele só é um filme que é desnecessariamente longo, com uma direção muito falha em diversos momentos e que apela para a coisa mais chata do cinema de terror, que é a burrice das pessoas. Uma coisa é tu estar desesperado correndo de um slasher, tipo um Jason, que, né, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. E outra coisa é tu tá num barco em que tu tem alguém que tem a informação do que está acontecendo e tu simplesmente ignorar essa pessoa e agir feito um idiota. E é o que acontece na maior parte do filme. Beleza, gurizada medonha? Então fica aqui a sugestão, siga nossas redes sociais Horror Gratuito para trocar ideia diretamente comigo ou fala prezados para falar com a Anísio. Essa é a minha cara de sono porque eu estou gravando, meu Deus, você está muito cedo. Mas a semana que vem as coisas voltam ao normal, voltamos com o nosso quadro do Horror Gratuito, entre outras coisitas mais, beleza? É isso então, um beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!